Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício Del Castagni para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Romanos 12, versículo 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 25ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata da deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Pauta da 26ª sessão ordinária de 31 de julho de 2018. Apresentação de projetos. Projeto de lei número 19 de 2018 concede isenção do imposto sobre serviço ISS aos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros, definidos no subitem 16.1 da lista de serviços do artigo 278 da Lei Complementar número 142 de 1998. Pedidos de providência, número 227 a 229 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 230 de 2018, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Indicação, número 82 de 2018, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Ordem do dia. Emenda modificativa ao número 1, a mensagem substitutiva do projeto de lei complementar número 4 de 2018, que altera o título da mensagem retificativa ao projeto de lei complementar número 4 de 2018. Mensagem substitutiva ao projeto de lei complementar número 4 de 2018, altera a lei complementar número 1 de 22 de outubro de 1993, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Timbó. Projeto de lei número 35 de 2018, autoriza a concessão onerosa do uso de bem público, casa mortuária anexa ao cemitério Jardim da Paz. Projeto de lei número 40 de 2018, altera a lei número 2902, de 25 de agosto de 2017, que aprova o plano plurianual, PPA, para o período 2018-2021. Projeto de lei número 43 de 2018, autoriza a formalização e subscrição do termo contrato de permissão gratuita de uso ou instrumento congênere de bem público à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Timbó. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2018, dispõe sobre a concessão de títulos honoríficos pelo Poder Legislativo, de que trata o artigo 158 da resolução número 1 de 14 de setembro de 2016. Pedidos de informação parlamentares, número 42 e 43, de autoria do vereador Guilherme Foit Júnior. Sobre a mesa, ofício número 174 de 2018, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a distribuição de projetos na presente sessão. Leitura do ofício pelo secretário. Ofício número 174 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, 18. Em atenção à relevância do assunto tratado nos projetos de lei ordinária número 49, de que trata a autorização legislativa para contrair financiamento junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, Programa Avançar Cidades, com o propósito de viabilizar a execução da Rua Pomerode, vimos por meio do presente solicitar a inclusão na pauta e distribuição do referido projeto ainda na sessão ordinária de 31/7/2018. Sendo que tínhamos, para o momento, reiteramos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, o prefeito de Timbó, Jorge Augusto Krieger. Diante do teor do ofício anteriormente lido, determino a distribuição do projeto de lei ordinário número 49/2018, conforme requerido.
Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Convite à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, através do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Aldo Schneider, o presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, deputado João Amin, os proponentes, o coordenador da Frente Parlamentar Catarinense das Rodovias, deputado Dirceu Dresch, e o presidente da Antuerfe, Associação Nacional do Transporte ou do Transportador e dos Usuários de Estradas Rodovias Federais, senhor Fernando Ritter, convidam para participar da audiência pública para tratar sobre a situação atual das ferrovias no estado de Santa Catarina, a realizar-se no dia 1º de agosto de 2018, às 19 horas, no plenarinho deputado Paulo Stuart White, nesta Assembleia Legislativa. Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei complementar número 19 de 2018 e o projeto de lei número 49 de 2018, ambos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Prosseguindo com os trabalhos, o presidente informou que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 227 a 230 de 2018 e a indicação número 82 de 2018, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Quero cumprimentar aqui o vereador de Rodeio, Ângelo Sardanha, que nos honra com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. A imprensa também, representada aqui através do André, da PG2, Carlos Schroeder, Jornal Cidade, também suplente de vereador. Quero cumprimentar aqui também a Ana, presidente do Conseg, a secretária de Administração e Finanças, Maria Angélica Fagiani, que agora há pouco participou de uma reunião aqui com os vereadores, assim como também o nosso amigo prefeito Jorge Krieg, que se faz presente aqui na noite de hoje, também diretor desta casa, o senhor Viggo Stark, e a todos os demais que nos prestigiam nesta noite, também a todos os internautas. Neste momento passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamados oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, nosso prefeito Jorge, que se faz presente, a secretária Pileca, também a Ana do Conseg, a imprensa que se faz presente aqui, PG2, André, Xeredinha da cidade, também o vereador de Rodeio, e as demais pessoas aqui que sempre nos prestigiam nos trabalhos da Câmara desse Legislativo, também o nosso diretor dessa casa, aos nossos internautas que nos acompanham nos seus lares, bem como os nossos colaboradores desta Casa Legislativa. Inicialmente, senhor presidente, e nobres pares vereadores, aproveitando o nosso prefeito que está aqui, até tem algumas fotos aí, pode ser a Rua Caramuru. Eu fiz um pedido de informação sobre essa questão da Rua Caramuru, no bairro Araponguinhas, onde está a creche do bairro e também a Igreja Assembleia de Deus, que nessa rua eu até já havia comentado com o senhor prefeito há meses passados, até já fiz indicação sobre isso, e volto então agora a reafirmar e fazer um pedido, aproveitando já o prefeito aí, já fica até mais fácil. Uma rua pequena e creio que será atendida também nessas 100 ruas que o prefeito tem como pavimenta Timbó e a intenção de pavimentar 100 ruas no município de Timbó. Pode ir passando, Mário, obrigado. Para os senhores que não conhecem, ali na entrada do bairro Araponguinhas, onde está a creche, situada a creche, também tem a Igreja Assembleia de Deus. É uma rua curta, mas asfalto ali na frente, o asfalto da Araponguinhas, e essa rua aí não tem pavimentação. Dias de calor, que não chove, muita poeira, e quando chove, muita lama. Então, creio que não seria um custo muito elevado essa rua ser pavimentada. Peço encarecidamente ao prefeito que está aí olhar com carinho essa rua, prefeito, Rua Caramuru, ali no bairro Araponguinhas. Tem uma foto, passa, Mari, quero ver se chega
vai passando, eu vou pedir para você parar nessa foto aí. Ela está meio longe, mas se os senhores puderem observar, tem ali duas senhoras de bicicleta e tem três mães com carinho. E o que me chamou a atenção são três mães com gêmeos. E quando eu estava chegando naquele local, elas estavam buscando seus filhos na creche. E me chamou muita atenção porque são três mães com dois carinhos, cada um com um carinho, com duas crianças dentro. Então, muito interessante isso. Mas, se puder nos atender, serei grato, senhor prefeito. O outro pedido de informação, também no bairro Araponguinhas, é na rua Arthur Piaz. Se puderes passar as fotos, da mesma forma, está ali a placa, Arthur Piaz, e a rua também é uma rua curta, embora que agora abriram um loteamento nos fundos, né, dessa rua, que provavelmente o loteador, antes de a prefeitura liberar a venda dos terrenos lá, dos lotes, certamente vai ter que pavimentar, né? Creio que, senão não vai ter habites da construção, ou legalização da construção de casas, apartamentos, enfim. Mas essa rua Arthur Piazza aí é curta, essa principal aqui é a rua Bochart, Rudolfo Bochart, obrigado vereador, Rudolfo Bochart, e Arthur Piazza é uma rua pequena, tem ali também uma igreja, da igreja Só o Senhor é Deus. Também estão pedindo para que, se houver a possibilidade de pavimentação, seja inclusa no pavimento a Timbó. Mari, muito obrigado. Seria isso, dessas fotos. Mais tarde, depois, como líder de governo, ou melhor, líder do PSDB, líder do governo ainda é o Quinho, né? Líder do PSDB, eu vou me pronunciar também. Mas é bom, o prefeito está aqui, né? Então, o prefeito está aqui e aí a gente já vai anunciando, né? Eu creio que seria só isso, nesse momento. E, Mário, obrigado. E quanto ao bairro Araponguinhas, o presidente Douglas já havia comentado da Rua Carajás, e nós também já havíamos pedido muito sobre essa questão da Rua Carajás. Inclusive está aqui o Armando Locke, que mora naquela rua, e sobre a pavimentação da Rua Carajás. Sabemos que o vereador Douglas conseguiu um recurso através do deputado Esperidião Amin para aquela via. Mas o que eu havia comentado, talvez até já foi ano passado com o próprio prefeito, foi justamente sobre a questão do esgoto sanitário naquele local. Que no verão o pessoal não aguenta de tanto fedor daquele esgoto que ali está a céu aberto. Eu até passei ontem lá, quando eu fiz essas fotos no bairro, está totalmente tomado por mato, aquele valo lá, está totalmente fechado, não tem mais vazão de água naquele local, porque o mato tomou conta. Então, de repente, antes que aconteça mais reclamações da população, seria interessante até o líder de governo, se puder levar o conhecimento do setor de obras para fazer uma limpeza naquele valo lá, que há uma necessidade muito grande naquela questão. E como eu havia comentado com o prefeito já no ano passado, seria uma das obras a serem feitas, pelo menos a tubulação de esgoto naquele local, até final do ano também. Não sei se vai sair, prefeito, mas creio que foi isso que o senhor havia me comentado. Então, Armando Locke está aqui, pode levar isso ao conhecimento dos populares lá, né? Que o senhor sempre interage com aquela população, e nós também vamos levar isso novamente. Eu já havia comentado sobre isso, as pessoas que lá nos questionam, e certamente essa tubulação será realizada ainda até o final do ano. Eu postei esses dois pedidos de informações aqui no meu Facebook, e muitas pessoas, algumas nos elogiam e outras nos criticam, porque a gente toma como base uma rua ou outra, porém outras pessoas que também estão esperando pavimentação nas suas ruas, nos questionam muito quanto a essa questão. Por que a nossa rua tal não foi ou não está inclusa, por que não está sendo pavimentada, por que está sendo pavimentado o centro e não as ruas onde há poeira. Inclusive agora recebi mais uma mensagem no meu WhatsApp, pedindo-se a continuidade até dia 25 de agosto, eu até gostaria de saber, de repente o líder de governo podia me informar, o prefeito está aí,
se a Rua Bolívia terá pavimentação naquele trecho onde tem o pet shop, perto do posto de gasolina lá, porque vai ter um evento no final do mês, naquela localidade, e para ver se ela pode deixar marcado esse evento, ou estarão passando com asfalto naquela data, para ela evitar de fazer esse evento nessa data. Qual é a data, vereador? 28 de agosto agora, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui. Não, eles podem manter o evento. Se é agora em agosto, porque essa Rua Bolívia será pavimentada numa segunda etapa, não é isso, prefeito? Preciso de uma informação, será que pode me ajudar sobre o asfalto? Vou ter um evento dia 25 de agosto no PET, mas precisava saber se não vai estar passando o asfalto lá nessa data. Não, está respondido, pode manter o evento. Então já vou responder depois, que nessa data ela pode manter o evento dela. Ok, obrigado, líder de governo. Também aqui, aproveitando o WhatsApp aberto aqui, quero parabenizar o Jornal Cidade, recebido o Xeredinha, está aqui. Ele recebeu um certificado, prêmio de qualidade ao seu jornal A Cidade Timbó, e também prêmio de qualidade à pessoa dele, como Carlos Alberto Schroeder. Então, parabéns, Carlos. Está dado aqui a notícia e também fica anexado aos autos dessa casa. Senhor presidente, secretário, muito obrigado, seria isso. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Somente quero cumprimentar o presidente dessa casa, demais vereadores, também ao prefeito, a secretária Pileca, também a Ana do Conseg, demais pessoas aqui que nos assistem aqui, nossos colaboradores, e também a todas as pessoas que nos assistem em seus lares. Boa noite. Também quero iniciar minha fala de hoje pedindo escusas por um equívoco cometido e falado nessa tribuna na semana passada, quando me reportei as lâmpadas da rua Oscar Pisque. Na verdade, não são 23 lâmpadas queimadas, mas apenas 2. Haja visto que a hora que eu passei, a maioria dessas lâmpadas não estavam ainda acesas por algum motivo técnico, sabe-se lá. Dito isto, quero fazer menção sobre a evolução da humanidade e o pensamento do ser humano. Historicamente, o heliocentrismo era oposto ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo. Apesar de as discussões da possibilidade do heliocentrismo da Antiguidade Clássica, somente 1800 anos mais tarde, no século XVI, o tema ganhou notoriedade explícita ao suscitar e estabelecer o divórcio entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico. A ele e ao julgamento de Galileu Galilei perante a Inquisição, remontando às origens da ciência em acepção moderna. Naquela época, o matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a apresentar um modelo matemático preditivo consistente e completo de um sistema heliocêntrico. Ainda sem acurada precisão, um pouco confuso, contudo, o modelo de Copérnico foi mais tarde reestruturado, expandido e aprimorado por Johannes Kepler. A explicação física causal para o modelo de Kepler foi fornecida por Isaac Newton, via a lei da gravitação universal, sendo um modelo então estabelecido de grande valia até hoje. Pois bem, aonde eu quero chegar nesse sentido? No ano passado e também nesse ano fiz indicações acerca para acabar com a indústria da multa, através do radar móvel, e recentemente a gente teve uma notícia, ao meu ver, de grande valia, através do senhor prefeito, dizendo de que ia acabar com as lombadas eletrônicas. Haja vista que constatou-se que o gasto com o aluguel desses equipamentos chega até R$420 mil por ano. Então, assim como as pessoas evoluem com seus pensamentos, acho que o gestor também tem que evoluir. Quero aqui parabenizar o senhor prefeito pela evolução no pensamento de acabar com o aluguel de máquinas em detrimento das faixas elevadas, tanto solicitadas pela população. Até porque, na grande maioria das vezes, pagar aluguel é jogar dinheiro fora, né? É muito mais valioso você investir numa casa própria do que no aluguel. Apenas quero fazer menção
a resolução 39 de 98 do CONTRAN, que regulamenta o artigo 94 do Código de Trânsito, e também a resolução 495 de 2014 do CONTRAN, somente em seu artigo 3º, inciso 4º, que dispõe que a altura máxima para as faixas elevadas é de até 15 centímetros. Então, vamos tomar só o devido cuidado para que essas faixas elevadas que vão substituir as lombadas eletrônicas sejam feitas de acordo com o que é estabelecido no Código de Trânsito e nessas resoluções do CONTRAN. Que bom que o prefeito entendeu que alugar essas lombadas tem um custo muito alto e que substituí-las por lombadas físicas vai fazer diminuir bastante os custos disso, pelo menos num médio período. E parabéns, e também esperar de que a população também se conscientize de que ande um pouco mais devagar nas nossas vias, isso aqui não é pista de corrida. No começo desse ano também fiz uma indicação da caixinha de sugestões. É uma situação bastante válida, pelo menos a gente vê em outros municípios funcionando, a exemplo Itapema, mas que foi negada pela mesa diretora na sessão, na reunião do dia 8 de maio de 2018, com o seguinte: em segundo momento, dando prosseguimento, o presidente lembrou aos demais membros da mesa diretora sobre o pedido formulado pelo vereador Haroldo Fibes, no qual solicita a instalação de caixa de sugestões, reclamações e denúncias para a Câmara Municipal de Timbó, e que presente a reunião deveria dar uma posição final da mesa diretora sobre esse tema. Em discussão, os membros da mesa diretora entenderam ser válida a ideia, porém já existem vários meios colocados à disposição da comunidade para se comunicarem com a Câmara Municipal, através de suas redes sociais, e-mail, site oficial e Facebook, sendo desnecessária a colocação de uma caixa de sugestões em associações de bairro e outros prédios públicos. Entenderam ainda que, se a ideia fosse acatada, o único lugar em que deveria ser colocada a caixa de sugestões seria a própria sede da Câmara Municipal. Deste modo, o presidente informou que, por hora, a sugestão do vereador Haroldo Fibes não será acatada. Quero aqui só reiterar o meu pedido para que seja acatado, até porque nós temos que levar em consideração que tem muitas pessoas que não têm acesso a redes sociais, à internet e tudo mais. Então, se tivesse uma caixinha de reclamações e sugestões em seus bairros, e também não tem como vir até a Câmara. Então, sim, quero aqui reiterar o meu pedido para que reanalise, eventualmente, esse pedido para que seja realmente instalado, e também até para dar uma resposta à população que me pediu essa situação, e a gente não tinha uma resposta sobre isso aí. Na sessão passada também o senhor presidente falou sobre o abandono das calçadas na rodovia Ralph Knezio, mas quero lembrar, senhor presidente, de que não apenas as calçadas que são geridas pelo governo do estado estão abandonadas. Exemplo disso são a calçada da rua Oscar Pisque, que está em completo abandono. Então, quero aqui pedir ao prefeito presente também, para que esteja vendo através do setor competente, para que realmente termine a parte da calçada ali que falta na rua Oscar Pisque, ela que é uma via de importante acesso à nossa cidade, e também ela é contemplada pela ciclovia. Embora tenha ciclovia, não tenha calçada, ou pelo menos não o trecho todo, e o que tem está tomado pelo mato. Então, eu quero aqui pedir para o prefeito para que realmente possibilite o término dessa calçada e também a limpeza do que lá existe. Senhora Mari, por gentileza, as fotos, essa foto ali ela foi tirada aqui atrás da Câmara, se vossas excelências conseguem visualizar ali, ela é da máquina de batistaca. A próxima, por favor. Essa foto, por exemplo, é do terreno na frente do colégio aqui. É uma foto de um sistema hidráulico de perfuração. Notem que aqui vai se gastar em torno de 17 milhões de reais para fazer uma obra pública da construção do fórum, da qual eu sou totalmente a favor, até para garantir acessibilidade e um respaldo, uma resposta mais rápida ao jurisdicionado.
Mas, no entanto, a gente percebe de que uma obra pública onde é que vai se gastar 17 milhões de reais, vão usar a batistaca do lado do colégio. E na obra particular, aqui de frente ao colégio, vão usar a perfuratriz. Por quê? Porque são pessoas comprometidas com a vizinhança, principalmente com a escola. E foi pensando nisso, e analisando leis de outros municípios, que estarei protocolando nessa Casa Legislativa um projeto de lei para acabar com o uso da máquina de bate-estaca. Acredito que já passou da hora, então, conforme falei anteriormente, é preciso evoluir, é preciso se adequar aos novos tempos. E, sinceramente, acho que o bate-estaca não tem mais vez, não tem mais cabimento a utilização do bate-estaca em nossa cidade. Principalmente quando a gente se depara ao fato de que, ao lado de uma escola, onde as crianças vão ser obrigadas a ficar escutando o bate-estaca, em vez de estar podendo prestar atenção na aula. Então, quero aqui já dizer de que vou protocolar esse projeto de lei no decorrer da semana ou semana que vem, e quero contar com o apoio de vossas senhorias para aprovação também. Outro sim também, quero dizer de que, ao meu ver, muitas pessoas reclamam, criticam os vereadores, porque vereador isso, vereador aquilo, vereador não faz isso, não faz aquilo. Muitas pessoas não sabem de que existe uma Constituição Federal, existe uma Constituição Estadual, existe uma lei orgânica, a qual deve ser seguida, sob pena de inconstitucionalidade e de que de nada valha qualquer lei que se faça que contrarie essas leis maiores. E até, por vezes, chegam a cogitar a hipótese de que os vereadores são meros fantoches do Executivo. De certa forma, por vezes, até entendo essa resignação. E foi pensando nisso, e analisando também outras câmaras municipais, a exemplo de grandes cidades como Curitiba, São Paulo, e também uma cidadezinha pequena, Unai, Minas Gerais, salvo engano, que existem as emendas parlamentares dos vereadores. E por conta disso quero fazer propor um projeto de lei para alterar a lei orgânica do nosso município, para que preveja também no orçamento uma verba destinada a emendas parlamentares, para que os vereadores também possam escolher aonde destinar. Não é trabalho do vereador só fazer indicação ou sugerir, mas também acredito, entendo eu, de que o vereador também deva ter o poder de dizer, não, eu quero botar tanto dinheiro nessa associação, quero fazer a praça aqui, conforme o vereador Tuti sempre pede. Então, o porquê não o vereador eleito pelo povo e representando o povo não ter esse direito de escolher aonde quer destinar a verba nesse sentido. Então, assim, vou fazer esse projeto de lei, de emenda à lei orgânica. Claro, evidentemente que vou precisar de pelo menos mais 3 vereadores para propô-la e também de 6 vereadores para aprová-la. Mas a gente está fazendo um estudo em cima dessa situação, da viabilidade de realmente de se poder fazer essas emendas parlamentares também para essa Casa Legislativa. Que fique bem claro que não é uma verba parlamentar para gastos do vereador, mas sim que vai ser investido através de projetos de lei em prol da comunidade, ou seja, investir em associações e entidades regularmente estatuídas no nosso município e que façam jus a esses benefícios. Também... Um minuto, vereador. Obrigado. Também por fim, quero falar de uma outra situação que pretendo fazer, de uma alteração à lei orgânica. Entendo de que um vereador não tenha que ter o tempo. Por exemplo, se você quer fiscalizar uma obra, quer fiscalizar um depósito, um estoque, de fazer pedido de informação. Acredito que o trabalho do vereador, uma das prerrogativas principais do vereador é fiscalizar. Então, por que não inserir na lei orgânica o direito do vereador de poder entrar em qualquer entidade pública municipal, repartição pública municipal, para fiscalizar e solicitar a documentação no momento que está. Então, quero aqui também dizer de que estou fazendo um estudo em cima dessa situação, para fazer alteração na lei orgânica, e quero contar também com o apoio de vossas excelências,
para que os vereadores realmente tenham o direito de fiscalizar, não como está acontecendo hoje. A gente, em tese, tem o direito de fiscalizar, mas tudo gira em torno da burocracia. Não, acredito que a gente está muito amarrado e é trabalho do vereador mudar as leis para melhorar a nossa cidade. Seria isso. Com a palavra, o vereador Fabrício Dal Castagna. O senhor responde até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, nosso prefeito, nossa secretária, a Rose, vou comentar a Rose, prazer vê-la, nossa funcionária da área da saúde do município. Também é o nosso vereador aqui de Rodeio, vereador Ângelo, prazer vê-lo aqui, Ângelo, vereador do nosso partido, um vereador jovem, muito atuante na cidade de Rodeio. E aos demais participantes aí, em especial ao Carlos Schroeder, que é suplente de vereador e proprietário aí do jornal A Cidade, e também página 2. Senhor presidente, um dos assuntos que eu gostaria de conversar é sobre a questão do transporte coletivo municipal, mas o vereador Kim vai depois falar sobre isso, então esse assunto não vou falar. Semana passada até eu ia usar a tribuna para falar desse assunto que diz respeito ao deputado estadual Aldo Schneider e seu tratamento de saúde, mas eu preferi ter uma conversa com ele antes de tocar um assunto aqui, até para fazer algumas perguntas, e eu tive essa conversa com ele semana passada, na quinta-feira, lá em Ibirama, com ele, com o deputado Peninha e mais a equipe, né, de trabalho. E ele compacta com a minha ideia, que eu acho que é com a ideia geral, de que é um absurdo alguns poucos terem direitos a um tratamento considerado um dos melhores do mundo para o tratamento de câncer, enquanto a população não o tem. E o próprio deputado convém com essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, ele me disse: quem, na minha situação de morte iminente, não se utilizaria de todas e qualquer possibilidade ao alcance para tentar salvar a sua própria vida? Então, eu não posso dizer que eu não faria o mesmo, e tenho certeza que qualquer um faria de tudo ao seu alcance. Não se exime o fato de que considero errado ter sido gasto já 3.200.000 reais dos cofres públicos. Nós falávamos agora, né, Pileca, do valor aí que o município já pagou de empréstimo para uma obra tão importante quanto é a obra da Rua Araponguinhas. Isso não se discute, e isso foi gasto no tratamento de saúde de uma pessoa que tem um cargo público. Então, de fato, quero aqui me posicionar como vereador do PMDB, contrário a essa lei, e quero acreditar que os deputados estaduais irão tirar essa lei, vão mudar essa legislação para que isso não venha acontecer novamente. Todos têm que ter os mesmos direitos. E falando disso, quero seguir o gancho para o meu segundo assunto, que é o nascimento do meu filho, e quero puxar, Pileca, para a questão da Unimed. A minha esposa tem o plano da Unimed na empresa onde ela trabalha, não paga o valor que paga os funcionários do município, aqueles que estão na faixa menor, né? E nós tivemos o nosso neném lá no Santa Catarina. Sinceramente, eu não sei o que poderia ser melhor para ser mais bem tratado naquele hospital. Nota 10 tudo, desde o atendimento, a alimentação, a higiene, o negócio do outro mundo. Então me parece tão estranho nós temos que ter discutido tanto tempo a obrigatoriedade ou não de um plano, um benefício para o cidadão. Faço um apelo ao servidor do município. Eu entendo que é uma questão financeira, mas não tenha dúvida que vale muito a pena esse plano de saúde e que foi possibilitado por esse governo, porque a gente sabe que foi um entrave aí muito grande. Eu mesmo participei na época na votação contra, da forma que foi colocado aquela vez, e que finalmente foi resolvido pela essa atual administração. Então, pensem com carinho quem não aderiu ao plano, porque só quando você precisa, você vê a importância dele. Mas, Tuti, tive o privilégio de me tornar pai na última quinta-feira, dia 26, e é um prazer, é uma coisa realmente, quem é pai sabe o quanto é gostoso, quanto é uma coisa indescritível.
E já falei aqui nessa tribuna e quero de novo, porque uma coisa é você falar sem ter vivido, outra coisa é você ter vivido para falar. E a minha esposa teve parto normal, e eu sempre defendi o parto normal aqui. Mas confesso que no decorrer do trâmite ali, deu vontade de desistir. Eu não teria suportado com certeza. E ela conseguiu firmemente suportar, e nem tomou aquela injeção, porque mesmo o parto normal, no final pode tomar uma injeção para aliviar a dor, e ela não quis, porque pode atingir tanto ela quanto o neném. O parto normal é um gesto muito grande de amor para com a criança, para um ser que você nem viu nascer ainda. Tenho aqui um grande amigo meu, o Américo. Américo, você tem um Arley, até falava para ti hoje que eu queria muito que o meu filho tivesse a inteligência e o caráter do teu filho, que eu conheço tão bem. E o amor começa antes de você conhecê-lo. Parto normal é o normal, é o natural. É óbvio que tem situações e situações, mas um índice, que eu já falei aqui nessa tribuna, 80% dos casos de alergia provém porque as pessoas nasceram de cesárea. A cesárea quando feito sem necessidade, é um grande... Até a Rose está aqui, que é da área da saúde, pode falar muito bem, a Ana também trabalhou um tempo na área da saúde. É um absurdo a forma. O Brasil é um dos países do mundo onde mais se faz cesárea. E se faz por conveniência, porque é muito fácil. Posso dizer, olha, meu filho vai nascer tal hora, de tal dia, aí o médico se programa, eu me programo, aí pode nascer na hora que a lua está lá, atrelada com não sei o quê, né? Vai ter o horóscopo que eu quiser. Isso é um absurdo, né? Eu botar a saúde do meu filho, porque eu quero que nasça de determinado signo, é o fim do mundo. Mas não é fácil. Não pensem que é moleza, mas ao mesmo tempo no quarto que a minha esposa ficou, eram 4 gestantes, 2 parto normal e 2 cesáreas. Tanto a minha esposa quanto a outra moça chegaram no quarto já andando, daqui a pouquinho já estavam tomando banho praticamente sozinhas. Hoje minha mulher teve que brigar com ela, estava limpando a casa já. E enquanto que a parto cesárea demora muito mais. Então volto aqui, eu sempre fui e vou sempre ser um grande entusiasta do parto normal. É claro que cada caso é um caso, como eu já falei antes. E o nosso vereador aqui, parabéns, vereador Fibes. Fazia tempo que eu não escutava aí uma análise histórica. Vou puxar lá o eurocentrismo, falou do geocentrismo, o heliocentrismo. Hoje já se sabe também que o Sol não é o centro do universo, né? Já mudou de novo a teoria. Finalmente E essas coisas evoluem realmente. Acho que o momento todo a gente precisa estar sempre revendo e pensando algumas atitudes. Coisas que cabiam em determinados momentos, não cabem mais hoje, talvez não caibam, voltem a caber em algum momento. Então, é importante que essa casa sempre esteja atenta às mudanças e que esteja preparada para fazer essas mudanças. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Douglas Marchetti. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentar meus companheiros da mesa, cumprimento os demais vereadores, cumprimento toda a plateia aqui presente, já todos mencionados também anteriormente pelo protocolo, cumprimentar todos que nos acompanham pela internet, aos servidores desta casa. Inicialmente quero parabenizar o vereador Fabrício da Castagna, que não está em plenário, acabou saindo, mas quero lhe cumprimentar e quero parabenizá-lo, né, por esta felicidade de se tornar pai, desejar todas as felicidades, todo o sucesso do mundo, né, e que seu filho tenha aí muita saúde, cresça com muita sabedoria, né, e que seja o futuro aí da nossa cidade, da nossa nação, ajude a contribuir para uma sociedade melhor. Quero agradecer e cumprimentar o prefeito Jorge Krieger mais uma vez e agradecê-lo por atender o pedido da comunidade do bairro Araponguinhas com relação à Rua Carajás. Já fiz em outra oportunidade, mas hoje, aproveitando a oportunidade do prefeito, quero lhe agradecer por atender a este pedido, né, aplicando os recursos vindos aí de uma emenda parlamentar do deputado Esperidião Amin, deputado federal Esperidião Amin, para pavimentação e infraestrutura na nossa cidade, e o prefeito atendeu a solicitação aplicando os recursos naquela localidade. Agora, claro, o projeto ainda está
em execução, em fase de projeto, né, está na Caixa Econômica, tramitando a parte burocrática, para que posteriormente a gente possa executar, então, e levar mais um benefício, né, mais um benefício ao bairro Araponguinhas, um grande benefício ao Acarajás, onde nós temos ali, né, principalmente ali o posto de saúde, a unidade de saúde daquele bairro, uma rua importante, até um corredor de serviço daquele bairro, é importante para aquela localidade, engrandecendo e desenvolvendo ainda mais o bairro Araponguinhas, assim como aconteceu também com o anel viário da Araponguinhas, que está em fase de finalização, né, com agora a ponte, que liga aí que o bairro Dona Clara ao bairro Padre Martins Stein, sobre o Rio Benedito, está em fase de finalização também, uma importante obra, uma grande obra, iniciada no governo do ex-prefeito Laércio, e que o governo Jorge, com responsabilidade, vem dando continuidade à finalização da ponte aí nos próximos meses, também com as cabeceiras e com os acessos que estarão sendo feitos aí. Acreditamos, né, que até o final do ano isso esteja concretizado para ser mais uma grande e importante obra, a maior obra de infraestrutura da nossa cidade de Timbó, né, sendo entregue aí à comunidade timboense de forma merecida. E nesse sentido também, falando em grandes obras, falando em grandes ações dentro do nosso município não para o desenvolvimento. O governo Jorge tem dado continuidade aos trabalhos do ex-prefeito Laércio, tem dado continuidade ao amplo desenvolvimento da cidade, com uma visão bem ampla, né, com relação ao crescimento da nossa cidade, não só da cidade de Timbó, mas pensando de forma regional. Hoje nós recebemos o projeto do Executivo. O prefeito Jorge nos solicitou uma reunião na data de ontem com os vereadores, esteve presente aqui juntamente com a secretária de Finanças, Maria Angélica Fagiani, a Pileca, conversando e nos explicando e trazendo a informação e nos trazendo o projeto de lei, que autoriza o município de Timbó a conceder aí um empréstimo de mais de 14 milhões de reais para uma importante obra, uma importante ação no nosso município de Timbó, dando continuidade a todo o sistema viário da nossa cidade de Timbó, um sistema viário que foi implantado, foi todo elaborado no governo do ex-prefeito Laércio, um sistema viário para os próximos 20 e 30 anos, que já contemplou várias ações, como eu disse agora há pouco, o anel viário da Araponguinhas, a pavimentação dos principais corredores de serviço da nossa cidade, que transformando a mobilidade urbana do nosso município de Timbó, e agora mais essa importante obra de pavimentação, para dar continuidade a todo o sistema viário, a pavimentação da Rua Pomerode, trazendo para o outro lado da cidade de Timbó, contemplando também os outros bairros, nesse caso o bairro Pomeranos, uma rua antiga, uma rua que há muito tempo a comunidade já clamava e clama, por pavimentação, e que necessariamente o prefeito buscou, através do governo federal, através do Ministério das Cidades, do programa Avançar Cidades, os programas que existem no governo federal para contemplar obras desta magnitude, através de recursos, porque infelizmente o município não possui recursos suficientes para obra de tamanha magnitude. O prefeito esteve no ano passado, acompanhado do ex-prefeito Laércio e do deputado federal Marco Tebaldi, que inclusive meu amigo vereador Guilherme, do PSDB, intermediou uma ação, uma reunião lá no Ministério das Cidades, onde o município foi contemplado, no primeiro momento, com este recurso. Agora, é claro, precisa preencher uma série de requisitos para que esse recurso possa ser liberado. Um dos primeiros requisitos foi a questão da ampliação do perímetro urbano da Rua Pomerode. Este é um caso já resolvido, foi feita audiência pública, com a aprovação da maioria dos presentes, em massa. Teve também a aprovação desta casa para ampliação ali do perímetro urbano, e agora o projeto está na Caixa Econômica. O município vem cumprindo com os requisitos, com as obrigações por parte dos engenheiros e técnicos da Caixa Econômica para a liberação desses recursos, mas também agora necessita da aprovação legislativa para conceder este empréstimo. É claro que poderão vir indagações e poderão vir dúvidas com relação a isso, mas o município conceder empréstimo, é viável, não é viável, mais um empréstimo, enfim. É necessário nós dizermos que o município possui capacidade de endividamento, possui capacidade de honrar com seus compromissos e possui a capacidade de honrar com este compromisso também. Um compromisso desta obra importante. Se nós não fizermos desta forma, nós não teremos obras, como nós estamos vendo, e
na rua, no bairro Araponguinhas, com o anel viário da Araponguinhas, nós não vamos ter obras desta magnitude, desta grandeza, assim como o caso da rua Pomerode. Com recursos próprios é praticamente impossível. Pouco se sobra, né, vereador Haroldo? E por isso que eu até acredito que é necessário nós termos um pouco de cautela e nós precisamos discutir essa questão do orçamento impositivo. O senhor colocou agora há pouco aqui na tribuna, no sentido de uma ideia que o senhor estará trazendo, mas é necessário nós termos cautela, porque nós vivemos uma realidade muito diferente da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, onde existem recursos no governo do Estado, existem recursos no governo federal, nem sempre, mas a maior parte dos recursos da arrecadação estão lá. Aqui se sobra muito pouco, aqui fica muito pouco, em torno de 13%, muitas vezes nem isso. E nós temos que garantir com esses 13%, né, a educação, a saúde, nós temos que garantir todas as situações de atendimento à nossa comunidade, né, nós precisamos garantir o necessário, o básico, e é muito pouco para se garantir. Sobra muito pouco para obras, para investimentos, e nesse sentido nós precisamos ter um pouco de cautela, porque quem sabe, obviamente que nós atendemos os pedidos da comunidade, mas o gestor, o prefeito, sabe das suas prioridades, ele sabe aonde tem a necessidade de aplicar os recursos, que muitas vezes são escassos, e passa muita dificuldade para gerir, né, o município dentro das necessidades que vem, principalmente através das principais pastas que são saúde, educação e também Secretaria de Obras, que são inúmeras as ações, inúmeras as situações que ocorrem diariamente no cotidiano. Então, nesse sentido, obras, repito, desta magnitude, nós só fazemos quando vem recursos do governo federal, quando vem recurso do governo estadual, como era o caso do Fundão, que aconteceu em 2013, mas este ano existia a possibilidade de nós termos recursos, mas infelizmente foi cancelado, não há mais recursos do Fundão, né, que estavam previstos aí para obras de infraestrutura na nossa cidade, e também, né, nesse caso, então, nessa situação, o prefeito Jorge recorreu, né, ao governo federal e conseguiu, né, está conseguindo pelo menos cumprir com os requisitos, né, para que nós possamos aí no futuro breve garantir esse recurso e fazer mais esta grande obra para o município de Timbó, para o desenvolvimento do município de Timbó. Eu acredito que os nobres companheiros vereadores irão estudar com muita cautela, com muita responsabilidade, né, e não irão se furtar desta responsabilidade de nós darmos continuidade ao desenvolvimento, respeitando a opinião de cada um, é claro, mas independente se nós iremos pagar isso dentro do governo Jorge, iremos pagar isso em governos futuros, eu acredito que, na minha opinião, devemos estar comprometidos, seja agora, seja no futuro, né, com o desenvolvimento da cidade. Todos sabem do desejo que eu tenho de ser gestor da cidade, e não irei me furtar, neste momento, como parlamentar e como vereador, de aprovar um projeto de tamanha importância para o desenvolvimento da cidade de Timbó. Mesmo que no futuro eu tenha que pagar essa conta, mas estou pagando uma conta para o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade de Timbó. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Passamos aos pronunciamentos de lideranças. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o líder do PSDB, o tucano Guilherme Voit. Senhor presidente, secretário, nobres pares, vereadores, dispenso agora os comentários iniciais, na qual eu já havia feito anteriormente. Mas quero aqui, como agora líder do PSDB, não do governo, né? Do PSDB, parabenizar o vereador Fabrício, a sua esposa, essa família nova, né? Que se concretizou agora com a vinda do neném, de um filho. A palavra é forte, filho. A responsabilidade do pai e da mãe é muito maior. Se até o momento, vereador Fabrício, você não sabia o que era fralda e tal, agora você vai saber, né? Agora você vai saber o que é uma mamadeira, você vai saber, vai aprendendo essas coisas. E como eu já havia lhe falado em outra época, espera, tudo no seu tempo. E parabéns então, Fabrício, quero lhe dar os parabéns por Deus ter concedido essa dádiva aos pais, pai Fabrício e a mãe, né?
e que essa criança realmente venha ter muita saúde e muito sucesso, e que ele possa se espelhar no pai. Até o presente momento, o Senhor tem mostrado uma índole fantástica, principalmente na área política. Eu gostaria que a Mari ou alguém pudesse vir aqui, que eu tinha algumas fotos para mostrar. Nós tivemos, como outros partidos já tiveram as suas convenções, nós também, o PSDB, teve a sua convenção estadual neste final de semana, neste domingo precisamente, onde nós estivemos presentes, e eu trouxe algumas fotos para que os senhores pudessem ver e deixar também relacionado e registrado nesta casa. Na história do PSDB catarinense, que são 30 anos de fundação, e eu estou filiado ao PSDB já desde 1991, concorri à primeira eleição em 1992. Então, nossa, são muitos anos já que a gente está militando junto ao PSDB. É bem verdade, senhores e senhoras, que tanto o PSDB como as demais siglas partidárias, existem pessoas de boa índole e também existem pessoas de mau índole, pessoas que querem o melhor para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município, mas também existem pessoas dentro do nosso partido que também só pensam para o seu próprio bolso. Mas eu tenho me posicionado e me manifestado nessa tribuna muitas vezes de que os maus têm que ser punidos, e a eleição está aqui esse ano de novo, e nós temos o poder na nossa mão, o nosso voto, de votar a favor ou contra isso que aí está. Eu tenho me posicionado firmemente, independente de sigla partidária, independente se está no PSDB, se foi condenado, não pode participar de uma reeleição. Então, não votamos mais nessas pessoas, porque essas não nos representam. Eu fui para a rua votar e pedir voto para o senhor Aécio Neves na última eleição presidencial. Hoje eu não faria o mais, porque ele simplesmente nos decepcionou, embora que ainda não está condenado, mas eu não o apoiaria em outra ocasião. E assim creio que os demais nobres pares vereadores o farão também, os senhores também o farão, as senhoras também o farão, as pessoas que nos estão acompanhando nas redes sociais também o farão. Se você votar em corrupto, que já foi provado que é corrupto, você é conivente, você está dando carta branca para que eles continuem fazendo essas falcatruas e roubando aí o nosso país, estado e municípios. Estivemos lá então, presente na história marcante do PSDB de 30 anos. Nunca na história do PSDB tivemos tantos convencionais, mais de 3.000 convencionais nessa convenção ali em Joinville no domingo. Isso para nós também foi um marco, mostrando que o presidente Marco Vieira, ou melhor, não é o Van Rovska, mas o nosso presidente Marcos Vieira da nossa convenção estadual. Eu me confundi agora, mas é o Marcos Vieira sim. Ele fez um trabalho fantástico à frente da presidência do PSDB a nível estadual, que conseguiu reunir os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Então, de cada município, pelo menos uma pessoa estava presente. Então, isso mostra a força do PSDB hoje no estado. Foi homologada a candidatura do senador Paulo Bauer ao governo do estado, e também homologada a candidatura do Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, para o Senado Federal aqui da nossa região do estado de Santa Catarina. Então, esses dois cargos fecharam com os candidatos a deputados federais e também estaduais, deixando em aberta a segunda vaga para o Senado e os seus suplentes, e também a vice-governador. Vamos estar negociando, mas pelo que lá foi comentado e foi firmado, o governo, o PSDB terá o seu representante, a cabeça de chapa ao governo do estado, que será o Paulo Bauer. Se outras siglas quiserem vir para compor com essa chapa,
com esse candidato ao governo do Estado, que será o senhor senador Paulo Bauer, serão bem-vindos. Mas foi decidido que não abriremos a mão da cabeça de chapa. E eu trouxe então essas fotos aí para os senhores reverem ou verem a nossa convenção estadual que aconteceu no domingo. Mari, muito obrigado. Se já passou todas as fotos, eu não reparei, mas então sou agradecido. Muito obrigado, tá? Obrigado à nossa assessoria de imprensa também, a Karina, que tem nos auxiliado nesse trabalho aí de apresentar as fotos quando a gente a solicita. Muito obrigado, Karina. Um abraço a todos, uma boa noite. Nesse momento, como líder de governo, também eu farei uso da palavra, eu farei por até 10 minutos. Uma boa noite aos nobres pares, nosso presidente. Boa noite também a toda a plateia que nos assiste, nosso prefeito, nossa secretária, Angélica Fagiani, presidente do Conseg, Ana Graça, o diretor desta casa, nossa imprensa que se faz presente, vereador Ângelo de Rodeio, os nossos internautas que nos acompanham pela internet, a plateia presente, os servidores da casa. Também gostaria de parabenizar o vereador Fabrício por esta alegria, que a gente já sabe o que é, ser pai, né? Espero que essa criança traga muitas bênçãos e muitas alegrias ao seu lar, Fabrício. Que seja uma nova empreitada da sua vida, você e sua esposa, que tenham muita união e que essa criança represente um anjinho nos seus lares. E também gostaria de falar acerca de... Algumas pessoas nos questionaram, né, durante a semana acerca do transporte público no município, que se encerra agora no dia 8 de agosto, né? Então, até funcionários da própria empresa, da Lancatur, nos procuraram também, dizendo, poxa, por que a prefeitura extinguiu isso? Por que a prefeitura fez isso? Calma. Lembrando que isso não é uma decisão nem da prefeitura, nem da Lancatur. Isso é uma ação judicial, né, um encerramento do contrato, através de uma decisão judicial, e por isso está se encerrando o contrato junto à Lancatur. E as pessoas nos questionam, como vai ficar então o transporte? Ficaremos desamparados? Aí a gente tem a palavra do prefeito, então será feita uma contratação emergencial para que a nossa população não fique desassistida nesse tempo, até porque uma licitação ela é bastante demorada, foram contactadas algumas empresas, né, para que apresentassem também uma proposta ou alguma coisa para que pudesse ser colocado junto ao edital para fazer essa nova licitação. Mas as empresas não estão querendo. Nossa topografia aí é bastante compacta, tem que fazer uma avaliação muito criteriosa para uma contratação, para que essa empresa detectora aí dos direitos, né, da concessão, possa trabalhar sem ter prejuízos, né? Lembrando também que a empresa que ganhar essa possível licitação, ela tem até 180 dias para iniciar os trabalhos. Então, ela tem que montar toda a estrutura, contratar pessoal, ela tem que contratar gente especializada, montar toda uma estrutura de ônibus e tal. E lembrando que até pode ser a própria Lancatur que venha a ganhar, né, essa licitação. Assim como também a própria Lancatur, sujeito a poder estar sendo contratada em caráter de emergência também, né, de urgência, para que a nossa população não fique desassistida. Mas o poder público está trabalhando em cima disso. Voltamos a lembrar, não é por iniciativa da própria prefeitura, nem tampouco da Lancatur, mas é uma decisão judicial, mas que acreditamos que a nossa comunidade não ficará desassistida. Esperamos que o mais breve possível tenhamos uma empresa vencedora, então, desse edital, que esse serviço possa ser retomado novamente, né, de forma efetiva por uma empresa ganhadora da licitação e que a nossa comunidade venha a ser a grande beneficiada, né. Não temos como poderíamos dizer, uma tradição, não temos uma cultura de usar o transporte público, infelizmente, né? Hoje a nossa cidade nos favorece para ir a pé, para ir de bicicleta. Muitas pessoas que a gente conversa também, poxa, às vezes eu gostaria de usar, mas às vezes não sei o horário, eu não quero ficar esperando 5, 10 minutos, às vezes 5, 10 minutos a gente chega em casa de a pé ou vai de bike. Então, essa avaliação acerca dos custos até da própria passagem tem que ser bem criteriosa para que não onere demais o nosso cidadão e também a empresa não venha a ter prejuízos, né?
Outro assunto também que nos traz à tribuna também, como líder de governo, a gente também foi questionado muito hoje, até... A gente lembra, né, vereador Tucci, você citou aqui no seu pronunciamento pessoal das redes sociais, né? As redes sociais são uma importante ferramenta hoje na questão até da fiscalização, para que as pessoas possam opinar também, possam cobrar também, tanto do poder público quanto do poder legislativo. Isso é bom, quando usada de maneira certa, né, quando não usada de maneira pejorativa. Mas hoje a gente viu também algumas publicações nas redes sociais e fomos procurados também por moradores da Rua Araponguinhas, né, acerca da confecção das calçadas lá naquele bairro, né. Então a gente também teve conversando com o executivo, que nos colocou a situação, que estiveram ontem fiscalizando, né, o término das obras. Vieram aí com o pessoal tanto da empresa quanto os técnicos da prefeitura, até com acompanhamento do próprio prefeito. Vieram a pé lá do entroncamento lá da SC até no Nestor Margarida. Então foram ainda apontados algumas questões que a empresa precisa resolver, precisa arredondar, uma limpeza geral, alguns pontos que eles precisam ainda terminar, para que essa obra seja aceite pelo município. E aí sim o município possa então intervir, fazendo as melhorias ou fazendo a sinalização, as próprias calçadas, que temos aí também a palavra do próprio prefeito de que essa... E aí eu quero parabenizar também os vereadores dessa casa, quando ano passado também não se furtaram em aprovar o projeto da calçada legal, que essa rua é para ser uma das primeiras ruas a ser contemplada pelo projeto, né, pelo programa Calçada Legal, desonerando assim o morador, ou ajudando ele com pelo menos 50%, né, do custo da calçada, lembrando que isso é todo feito um processo, termo de adesão também, para que essa rua venha a ser contemplada com as calçadas, com toda a sinalização vertical, horizontal também, trazendo mais segurança aos moradores daquela rua também. E uma ação também importante, né, que é a confecção da calçada, que isso traz muita segurança também para quem ali trafega, e acredito que o prefeito não se furtará de tomar as providências e fazer com que aquela rua ali tenha sua calçada toda feita ali, desde o Nestor Margarida até a Ponte do Trabalhador. Então a gente conta também com agora a finalização por parte da empreiteira, que faça as últimas melhorias ali, para que a prefeitura aceite então essa obra e posteriormente possa estar colocando também aí os investimentos, juntamente com a comunidade, na confecção das calçadas e de toda a infraestrutura de sinalização naquela rua. Seria isso. Passamos, neste momento, à ordem do dia. O primeiro item da pauta, discussão única, emenda modificativa número 1, a mensagem substitutiva ao projeto de lei complementar número 4 de 2018. Altera o título da mensagem retificativa ao projeto de lei complementar número 4 de 2018. Os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final de orçamento, finanças e contas públicas e de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o texto da emenda modificativa número 1 passa a fazer parte integrante da mensagem substitutiva. Segundo item da pauta, discussão única, mensagem substitutiva ao projeto de lei complementar número 4 de 2018. Altera a lei complementar número 01 de 22 de outubro de 1993, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Timbó, com as alterações promovidas pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final de orçamento, finanças e contas públicas e de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 3 minutos. Obrigado. Boa noite a todos. Em relação ao projeto de lei número 4, que diz respeito à licença-prêmio, já existe uma lei que foi elaborada e oficializada em 93, onde o servidor, com 5 anos de trabalho, servidor efetivo, ele passa a ter direito a uma licença-prêmio de 1 mês. Que, teoricamente, essa licença-prêmio seria para ele descansar. Porém, naquela época, já foi colocado que poderia ser transformado em pecúnia, ou seja, transformado em valores.
passando assim a ser um direito de todo servidor. Só quero aqui justificar o meu voto. Não sou contrário ao servidor receber a licença-prêmio. Estou contrário ao projeto porque já existe essa lei e não houve o cumprimento dela. Nos últimos anos não foram beneficiados os servidores e ficou acumulado. Existe um valor acumulado ali e que não se sabe como vai ser pago ou de que maneira vai ser pago. Então, só justificando o meu voto, que vai ser contrário ao projeto, justamente por saber que já era um direito do servidor público efetivo de receber esse valor. Seria isso. Com a palavra o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor dispõe de até 3 minutos. Secretário, vereador Quinho, também ao nosso presidente, aos demais nobres pares vereadores. Vereador Carlos Adriano Krieger colocou muito bem aquilo que realmente ele pensa e que temos que dar atenção a isso. E temos que respeitar o voto contrário dele. Eu penso de outra forma, devido à questão debatida com o sindicato. O sindicato debateu isso com os próprios funcionários, e inclusive o sindicato é um representante legal dos funcionários. E se foi acertado entre eles, o vereador Tucci, não tem muito o que questionar essa questão. É isso que eles querem, é isso que vão ter, então nós vamos estar então aprovando com o meu voto favorável. Respeito muito o vereador Ito e ele tem se colocado sempre muito firme nessas colocações. Eu te parabenizo, vereador Ito, porque tens mostrado uma diferença nessa questão. E parabéns por observar isso. Porém, eu creio que essa questão já foi debatida com o sindicato, e se o sindicato é o representante legal da entidade, e foi isso que nos apresentaram, foi isso que eles pediram que fosse, então eu terei o meu voto favorável ao projeto. Seria isso. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário do vereador Carlos Adriano Krieger. O projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para elaboração da redação final. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinário número 35, 2018, autoriza a concessão onerosa de uso do bem público casa mortuária anexa ao cemitério Jardim da Paz. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 3 minutos. Da mesma forma, justificando o meu voto, a capela mortuária foi assim construída e foi almejada por toda a comunidade e não vejo dificuldades no Poder Executivo de administrá-la. Por isso, sou contrário à concessão da capela mortuária. Seria isso. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Carlos Adriano Krieger. Quarto item da pauta. Discussão única. Projeto de lei número 40, 2018, altera a lei número 2902, de 25 de agosto de 2017, que aprova o plano plurianual PPA para o exercício 2018-2021. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, texto se manifestou de forma favorável. O texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinário número 43, 2018, autoriza a formalização e subscrição de termo contrato de permissão gratuita de uso e instrumento
congênere de bem público à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Timbó. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, se manifestar pela legalidade e aprovação da matéria. Texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Sexto item da pauta, discussão única. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2018 dispõe sobre a concessão de títulos honoríficos pelo Poder Legislativo, de que trata o artigo 158 da Resolução número 1 de 14 de setembro de 2016. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto de decreto legislativo segue para a promulgação. Sétimo item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 42 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 42 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para: com relação à rua Arthur Piazza, bairro Araponguinhas, busca-se saber: a referida via está contemplada no sistema de pavimentação? Se sim, qual a previsão de implantação desta pavimentação? Justificação: o fato da referida rua não estar pavimentada está causando inúmeros transtornos, principalmente pela poeira causada e pelo fluxo de veículos naquela via. Nesse sentido, os moradores solicitam para que seja realizada a obra de pavimentação, trazendo mais segurança e conforto aos usuários e residentes no local. Sala das Sessões, 31 de julho de 2018, vereador Guilherme Voit Júnior. O pedido de informação está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, já me manifestei na tribuna sobre essa questão e só peço a aprovação dos nobres pares vereadores. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Oitavo item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 43 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 43 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie o prefeito para: com relação à rua Caramuru, no bairro Araponguinhas, busca-se saber: a referida rua está contemplada no sistema de pavimentação? Se sim, qual a previsão de implantação desta pavimentação? Justificação: o fato da referida rua não estar pavimentada está causando inúmeros transtornos, principalmente pela poeira causada e pelo fluxo de veículos naquela via. Observam-se também que naquela via estão instalados um núcleo de educação infantil, uma igreja, sendo a via também acesso para a unidade de saúde do bairro. Nesse sentido, os moradores solicitam para que seja realizada a obra de pavimentação, trazendo mais segurança e conforto aos usuários e residentes no local. Sala das Sessões, 31 de julho de 2018, vereador Guilherme Voit Júnior. O pedido está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, da mesma forma, peço a aprovação dos nobres pares vereadores quanto a esse pedido de informação. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão. O pedido está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação parlamentar será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 7 de agosto, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, a todos que nos acompanharam pela internet, e tenham todos uma excelente noite.